Iausha, ó Iau, ó Iausha, ó Iau, ó Iausha, ó Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Iausha, assim seja. Primeira parte do ruminar da ministração de domingo, dia 9 de janeiro de 2022. Entendimento de quem é Melquisedeque. Em primeiro lugar, Melquisedeque significa Rei da Justiça. Sua grandeza é tão valiosa que Abraão entregou-lhe o dízimo da melhor parte dos despojos. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Iau Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Iau Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Iau Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. Então Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Na visita que Melquisedeque faz para Abrão, Melquisedeque apresenta-se diante de Abrão levando pão e vinho, uma representação sumo sacerdotal do Papai Iausha na nova aliança, ali na sua face direita, porque é a face direita e a face esquerda, ambas são semelhantes, fazendo um link com aquele que é semelhante. Então ali era uma representação sumo sacerdotal, face direita de Iau. A face direita de Iau é Iausha, e ali, quando Melquisedeque se apresenta diante de Abrão levando pão e vinho, ali é a representação sumo sacerdotal de Papai Iausha na nova aliança, servindo o pão e o cálice. Também houve outra visita para Abrão, que foi a visita do anjo com os seus 2 servos. O anjo era Micaial, a face esquerda de Iau, e os seus 2 servos eram Macha e Alial, fazendo link com o Apocalipse e as 2 testemunhas que foram mortas na praça da cidade. Em Hebreus 7:3, fala que Melquisedeque não tinha genealogia, sem pai e sem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. Uma representação de Papai Iausha que veio a esta terra através de um embriãozinho colocado no ventre de Miriam, colocado através do espírito de Iau. O poder do Altíssimo veio sobre ela, cobrindo-a com a sua sombra. E o anjo Gabriel disse a Miriam que o santo que ia nascer se chamará Filho do Altíssimo. Por isso fala Iau Altíssimo, que é o Iau Supremo. E fala Iau Forte Altíssimo, que é Iau Forte e Valente. Os 2 estão no lugar mais elevado, que é na luz inacessível. Melquisedeque também é chamado de rei de Salém. Salém era o nome antigo de Iauxalã, que estava nas mãos dos cananeus, e foi tomada das mãos dos cananeus por Davi. E Davi constituiu uma Iauxalã para ser capital, uma representação do final dos tempos e das coisas celestiais. Uma representação também de Micaial com seu exército, que no final dos tempos vai subir para guerrear contra Satanás e contra o exército de Satanás. Assim como Davi tomou posse de Iauxalã, Micaial e o seu exército tomará posse do templo celestial. A representação de Melquisedeque no sacerdócio do Machia está em Hebreus 7, o sumo sacerdote para sempre, que é Iausha. Quando fala que Iausha é o sumo sacerdote para sempre, refere ao nome Iausha, refere àquele que Iau escolheu para receber o nome. Papai Iausha, após o sacrifício, ele recebe o nome que está acima de todo o nome, que é Iau, Iau forte e valente. Ele é sobreexaltado, indo para a luz inacessível.
se sentando ao lado da direita do Pai Ial soberano. Então, Ial forte e valente, ele transfere o seu nome, Ialcha, para o seu filho primogênito, Micaial, que passa a se chamar Ialcha, e é sobreexaltado, passando a ser o sumo sacerdote para sempre. Por quê? Porque para continuar a função sumo sacerdotal, ele teria que estar selado. Isso significa que quando Micaial recebe o nome, ele é sobreexaltado, ele recebe o nome, o manto, as vestes e toda a autoridade do seu pai, Ial forte e valente, e é nesse momento que ele é selado, tendo em sua fronte o seu nome, Ialcha, e o nome do seu pai, Ial. Em Hebreus 7 fala sobre esse, que seria levantado para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para que isso acontecesse, foi necessário abrogar, isto é, cancelar a prescrição anterior da antiga lei, porque era um sacerdócio levítico. E por causa desse sacerdócio levítico, houve vários sacerdotes. Por isso era necessário que anualmente fizessem sacrifício com animal. Mas após a morte de papai Ialcha, já não se faz mais sacrifício com animal, porque foi constituído um sacerdócio para sempre. Foi constituído um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque a lei levítica, segundo a ordem de Arão, não levou à perfeição. Hebreus 7:11 diz: portanto, se a perfeição fora atingida pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente seria mudado a lei também. Houve então a necessidade de mudar a lei. Por isso, foi cancelado a prescrição anterior da antiga lei, que era a lei levítica, segundo a ordem de Arão, que não levou à perfeição. Por isso foi cancelada a prescrição anterior para poder constituir um sacerdote eterno. Seria um sacerdócio real, porque essa nova regra, que não seria mais uma prescrição carnal, mas uma prescrição com o poder da vida imperecível, um sumo sacerdote celestial. Ele viverá para sempre, será um sacerdote eterno, permanecendo por toda a eternidade. Será um sumo sacerdócio imutável, capaz de salvar todos aqueles que através dele se aproximam de Ial, porque o mestre, ele fez um juramento que jamais se arrependerá. Ele torna aquele que recebeu o nome Ialcha a garantia de uma aliança melhor, passando a ser sumo sacerdote para sempre, conforme Hebreus 7:21. O mestre jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Quem? Ialcha Micaial, filho primogênito de Ial forte e valente, porque Ial forte e valente não poderia mais exercer a função sumo sacerdotal, porque hoje ele habita na luz inacessível. Por isso se refere ao nome Ialcha. Então ele transfere o seu nome para o seu primogênito Micaial, dando a ele toda a autoridade, passando a chamar-se Ialcha. Quem recebe as súplicas é o sumo sacerdote. Como o papai Ial forte e valente agora habita na luz inacessível, não poderia mais receber as súplicas e as orações, e ele mesmo responder. Por isso que ele transfere o seu manto para Micaial, uma representação de Alial, transferindo o manto para Eliseu. Então, Ialcha Micaial se torna o sumo sacerdote, segundo a ordem e a semelhança de Melquisedeque.
e que assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Irmãos, esse é apenas um ruminar. Peço aos irmãozinhos que voltem ao Telegram e busquem pelo estudo completo. Esse é o ruminar do dia 9 de janeiro de 2022. Então, irmãozinhos, voltem ao Telegram e busquem o estudo completo do dia 9 de janeiro de 2022, para que vocês tenham um entendimento completo dessa ministração. E que assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grata Yaucha, grata Yau. Grata Yaucha, grata Yau. Grata Yaucha, grata Yau. E que assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Canal Ensinos de Yau e Yaucha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.